Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar. Vamos meditar na palavra e o texto que eu quero compartilhar com vocês nesse dia está no Salmo de número 37, a partir do verso 1. E a palavra do Senhor nos diz assim: Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Amém? Que salmo tremendo, não é, queridos? Esse salmo é do rei Davi. E é interessante que ele começa o Salmo 37, no verso 1, dizendo: Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Ele começa nos falando aqui, queridos, que não devemos olhar para os ímpios, não devemos olhar para aqueles que praticam a iniquidade. E ele continua no verso 2 dizendo: Pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. E o verso 3 ele diz: Confie no Senhor e faça o bem. É interessante, queridos, que quando nós falamos sobre confiar no Senhor, nós falamos sobre conhecer a Ele verdadeiramente, porque nós só confiamos em quem nós conhecemos. E ele fala: confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Aleluia! E é interessante, queridos, porque quando nós voltamos para o Novo Testamento, o Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, Jesus declara: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o salmista Davi, ele diz: alimente-se da verdade. Alimente-se, querido, do Senhor Jesus. Ele é a verdade. É interessante que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala sobre o Filho de Deus. A Bíblia anuncia a redenção em Cristo Jesus. E ele continua: agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Olha que promessa linda, querido. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Quando o Senhor olha, querido, para mim, para você, o que Ele vê? Será que Ele tem se agradado de nós? Porque o texto fala: agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Quando nós nos agradamos do Senhor, quando o Senhor ele olha com graça para nós, é interessante, queridos, que isso nos leva a ter os nossos desejos alinhados com os desejos de Deus. Tiago, irmão de Jesus, vai nos ensinar que nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal. Precisamos até mesmo aprender a pedir. Precisamos até mesmo termos os nossos desejos alinhados com os desejos do Senhor. E no verso 5 ele diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Entregar o caminho ao Senhor. Isso fala, querido, de dependência.
sermos dependentes do Senhor. E novamente, o salmista Davi diz: confie nele. Confie nele. E o mais ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. O mais ele fará, e aí no verso 6 ele responde: fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Precisamos descansar no Senhor. O Senhor tem chamado a mim e a você no dia de hoje a descansarmos nele e esperar nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor. Essa palavra é para nós. Deixe a ira, abandone o furor. Não se irrite, certamente isso acabará mal. É interessante, queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos entender, queridos, que o Senhor tem um futuro para nós. Nós somos forasteiros e peregrinos, é isso que o apóstolo Pedro vai nos ensinar na sua carta. E ele conclui o verso 9 dizendo: porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Aleluia! E a principal terra, queridos, que nós iremos possuir é a Nova Jerusalém, que o apóstolo João vai dizer que desceu do céu. Aleluia! Essa é a maior promessa para nós. Queridos, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês nesse dia. Em nome de Jesus.